Olá pessoal, tudo bem? Já estamos ao vivo. Vamos falar sobre teatro. Uma primeira pergunta é: tu poderia me explicar sobre o contexto histórico e um pouco sobre as características do teatro? Então, o teatro se originou na Grécia Antiga e ele era muito mais, ele era muito mais limitado do que hoje em dia. Era para uma população, era para uma parte mais específica da população, que era tipo pessoas mais ricas. Também as peças teatrais eram menos variadas como hoje em dia. Também, hoje em dia, nós abordamos temas mais amplos, como, por exemplo, preconceito, racismo, aborto, por exemplo. E eu acho isso muito interessante porque podemos mostrar para os espectadores, para a plateia, tipo, sobre esses temas que são comuns e que precisam de mais atenção, sabe? E é isso. Bom, uma próxima pergunta é: qual a abrangência de temas nas produções do teatro? É possível adaptar vários temas no teatro. É, tipo, é impressionante como em uma simples peça teatral você consegue abordar temas diversos como os que eu já citei antes. E é impressionante como podemos transmitir várias mensagens em uma peça de 1 hora. E, tipo, também acontece isso, e também a literatura pode influenciar nisso, como, tipo, podemos pegar um livro, uma obra, tipo, sei lá, uma da Clarice Lispector, por exemplo, e transformar em uma peça teatral de 1 hora, sabe? É impressionante como o teatro, como é possível fazer qualquer coisa no teatro. Bom, como o teatro pode dar suporte para as funções sociais? Por exemplo, uma pessoa que está triste, mais depressiva, uma pessoa que está só quer tipo algo legal para assistir, por exemplo. Então, o poder de influência do teatro é muito grande, que, tipo, são várias centenas de pessoas na plateia. Então, tipo, eu acho que o teatro tem o mesmo poder de, tipo, um comercial que passa numa televisão. Ele pode propagar qualquer coisa, seja um problema social, seja alguma coisa que está acontecendo na sociedade. Tipo, isso pode ser usado para o bem ou para o mal. Tipo, divulgar que, tipo, depressão é sim uma doença, sabe? É tipo, algumas pessoas podem até se sentir meio que conectadas assim com o que é apresentado em uma peça teatral. Bom, você indica algum livro ou autor? Autora tipo de obras de teatro para iniciantes? Um livro que eu indico que acho que todo mundo que se interessa por teatro deveria conhecer é o livro sobre o roteiro original do filme Animais Fantásticos e Onde Habitam. Não é um livro tipo muito interessante para quem curte leitura tipo como literatura, livros, vamos dizer assim, normais, entre aspas. É um livro que, tipo, mostra a obra, né, que é no cinema, em, tipo, uma forma de roteiro de teatro, sabe? E é interessante. E autores, eu indico William Shakespeare, porque é, tipo,
todo mundo tem que conhecer o William Shakespeare porque ele é a base do teatro. E um brasileiro que eu indico, que eu gosto muito, que já trabalha na Globo, é o Lázaro Ramos. Ele é um ator bem engraçado e que já participou de obras de teatro aqui no Brasil. Muito obrigado. Bom, qual é o público do teatro? Qual é o público do teatro? E como o teatro pode ser consumido? Então, o público do teatro não é muito específico, porque depende do tema. Porque, por exemplo, não vai abordar, por exemplo, política, sendo que tem um público infantil, sabe? Não faz sentido. Então, depende muito do tema para, tipo, definir um público, entende? E os meios, hoje em dia, para, tipo, poder ter acesso ao teatro da sociedade, teatro municipal, e hoje em dia, com o avanço da tecnologia, dá para assistir por streaming, pelo YouTube, também dá para assistir no TikTok, por exemplo, mesmo sendo muito ruim, mas com o passar dos anos o teatro tem tem se atualizando com o tempo, sabe? Essa entrevista foi curta, mas é só o começo. A gente já vai, mas logo volta. Muito obrigado por ter me chamado para essa conversa e agradeço por ter me aguentado até aqui. Obrigado. Tchau.